Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje o nosso assunto é a pedido de inscrito sobre raízes. Muitas pessoas falam assim: Lenilda, como a gente planta uma orquídea e ela não perde as raízes? Eu planto minhas orquídeas e morre todas as raízes. Será que tem uma forma de plantar uma orquídea e ela não perder as raízes? Então eu vou responder algumas perguntas assim, né, relacionadas a esse tema, que são raízes. E vou falar também um pouquinho sobre as folhas, ok? Então, para mim, na minha concepção, são vários fatores, né? Mas eu vou citar aqui 5 fatores, que é a escolha da planta, o vaso, substrato, forma de plantar e rega. Os mais importantes são escolha da planta e rega. Bem simples, escolha da planta e rega. Então eu vou falar sobre a escolha da planta. Muitas vezes a gente vai comprar e quer aquela orquídea linda, mas não observa o vegetal. Às vezes a gente nem vê a raiz. O vasinho está lá, mas a gente não vê. A raiz só vê as flores, né? Tá de olho nas flores e acaba comprando uma orquídea que as raízes estão todas destruídas. Então quando for comprar, escolha uma orquídea que esteja com as raízes todas roliças, gordinhas, verdinhas, de preferência que tenha coifa. Orquídeas que foram cultivadas no chip de coco e casquinha de pinos. É a que você tem mais sucesso em cultivar. Quando você compra uma orquídea que foi cultivada no esfagno, muitas vezes vem com as raízes todas destruídas. Porque quando eles vão embalar as plantas, eles colocam no vasinho maior e soca esfagno e tutora. Então quebra todas as raízes e quando chega onde a pessoa vai vender, taca água e quando você compra as raízes estão todas destruídas e podres. Eu tenho 3 ali que eu vou mostrar para vocês. Perderam todas as raízes, mas eu estou salvando elas. Se você tem condição de escolher, escolha. Eu não tenho opção, gente. Quando eu encontro, eu compro porque aqui é coisa rara, né? Então, escolha bem a sua planta. O vaso, você pode plantar num vasinho, num vaso médio, num vasão, isso não importa. Planta desde que o vaso tenha essas aberturas, que seja arejado. No caso, esses aqui são os cestos de lixo. Pode plantar numa pet, que elas amam também, ou num vasinho que ela veio. Esses vasinhos aqui, que eu estou mostrando para vocês, são ótimos, principalmente para os iniciantes, que pode cultivar dessa forma que você não erra, gente, porque você vai ver a hora certa de regar. Aqui, por exemplo, eu vejo as raízes se estão na hora de regar. Qual a hora de regar, Lenilda? Depois eu falo. Então, o substrato, para a gente não perder a linha, né? O substrato eu uso. Eu só não uso casca de pinos, que eu não consegui cultivar no início. Aí depois nunca mais comprei. Eu uso esfagno, carvão, que tem gente que condena. Eu tenho orquídea aqui que vai fazer 5 anos, plantar só carvão e esfagno. Estão lindas, as mais lindas que eu tenho. Eu uso também o isopor, pedra, caco de tijolo, pode ser caco de telha e gosto também de casca de cajá. Então é um substrato que não segura muita umidade. Mas se o esfagno ele segura muita umidade? Sim, eu uso eles para plantar onde seca muito rápido. Mas se você tem a mão pesada aí, pode plantar sem esfagno. Eu tenho os replantes, você desejar ver, né? Deixe nos comentários aí que eu mando para vocês. E agora, a forma de plantar. Quando você compra uma orquídea, ela vem cultivada assim, né? Ela tá toda em pezinha, porque foi cultivada no orquidário que recebe a luz de cima. Então, elas crescem desse jeito. Mas se eu ficar jogando água aqui, o que vai acontecer? Vai acabar apodrecendo as folhas aqui, a bainha, ok? Então, o melhor é você plantar o orquídea que fica assim, ó, bem deitadinha. Essas daqui eu plantei, elas estavam em pé no início que eu plantei, né, no cesto. Mas depois ficou deitadinha. Mas por que ela deitou? Porque eu cultivo na varanda, então elas vão atrás do sol e fica deitado.
Por que plantar orquídea então, Lenilda? Deitado? Porque quando eu vou regar, gente, é mais fácil para a água descer. Você joga água e a água desce. Agora, nessa orquídea aqui, ó, que eu plantei de orquídea, se eu jogar água, o que acontece? Fica parado aqui na bainha, fica parado aqui no miolinho, né? Aí tem pessoas que falam assim, tenha cuidado com a rega moderada, com certeza. Observe o substrato, secou, rega. Mas muitas pessoas com medo de perder as raízes, o que eles fazem? Toda noite pega o borrifador e vai lá, água nas folhas, toda noite. Água nas folhas, não molha as raízes não, só as folhas. De repente, gente, as folhas tá caindo, porque você joga água todo dia nas folhas, apodrece porque fica segurando água na bainha das folhas. É como o nosso pé, por exemplo. Se você tomar banho todo dia à noite na hora de dormir e não secar os pés, o que acontece? Um dia vai ficar todo cheio de bactéria lá e vai dar um problema terrível. Assim é no asfalto, segura a água ali, aí vai juntando o lodinho, vai juntando bactéria, vai juntando o fungo. Quando vê, você pega na orquídea, ela cai na sua mão. Ah, mas eu rego minhas orquídeas, jogo água com a mangueira e elas não morrem. Mas você tem um ambiente bem legal aí, com bastante ventilação, que o vento passa, ó, rapidinho seca. Então, ótimo. Agora, se eu ficar jogando água nas folhas, apodrece tudo, porque eu moro numa casa bem abafada, que os muros é lá em cima. Então, quase não tem ventilação. Tem isso. E no período da chuva, piorou ainda, aí que demora a secar. No período da seca, até que eu molho. De vez em quando, jogo água nas folhas, principalmente quando está muito seco, eu rego as folhas. Mas no período da chuva, eu evito jogar água nas folhas. Porque quanto mais eu jogar água nas folhas, mais chance tem de dar fungo. Porque demora a secar. Entendeu? É esse o problema de muitas pessoas que vêm me perguntar assim, Lenilda, o que eu faço com essa orquídea? Tá toda cheia de fungo. Eu falo, mas gente, eu falo direto para não regar as folhas das orquídeas, mas eu não consigo convencer ninguém, pelo amor de Deus. Fazer o que, né? Eu dou a minha dica. Se você seguir o período da chuva, o período do frio, não ficar borrifando água nas folhas, eu tenho certeza que você vai ter replante de sucesso, que não vai perder as orquídeas. E em vez de molhar as folhas, molha as raízes. Mas como molhar as raízes? Principalmente de orquídea que você replantou recentemente. Pega uma bacia d'água, coloca a água lá, né? Até próximo o rizoma, põe a plantinha lá, deixa um tempinho e tira. E se a orquídea tiver fungo, eu posso regar outra na mesma bacia? Não, porque pode passar fungo para as outras. Agora, se desde quando você compra uma orquídea saudável, você regar do jeito que eu estou falando, não vai dar fungo em ninguém. Então, pode regar todos na mesma bacia. Olha, acabei de regar, vocês veem que eu não molhei as folhas. Mesmo usando fungicida, eu não fico molhando as folhas. Essas aqui foram cultivadas no esfagno puro mesmo. Chegaram com as raízes todas quebradas. Morreram todas as raízes. Plantei aqui com carvão, brita e isopor. E em volta, coloquei um pouquinho de esfagno para manter a umidade ambiente. Estão brotando raiz, né? Mas é devagar, gente. Quando a gente compra orquídea assim, cultivada no esfagno, todo destruído, é paciência mesmo. Caso você tenha muitas orquídeas aí, já está com muito problema de fungos, compra um fungicida, gente. Não é crime usar um fungicida, desde que você use com muito cuidado. Eu já tenho no canal como eu estou usando fungicida nas minhas plantas esse ano, porque nós estamos com alagação aqui no Acre. Acho que vocês já viram no jornal aí, né? O terror que tocou aqui no Acre. Agora que diminuiu um pouquinho a chuva. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com a rega, principalmente no período da chuva e o período frio. Aqui não faz frio, mas chove pra caramba. Então, rega sua orquídea quando você vê que a raiz mudou a cor. Mudou a cor, rega. Tá verdinho? Não, rega. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês não percam mais as raízes das orquídeas. Faça aí como eu disse. E daqui uns tempos me diz se deu resultado ou não. Tenho certeza que terão.
Eu agradeço a todos pelo carinho. Que Deus abençoe a todos e até o próximo, se Deus quiser.